o mercado de trabalho do Brasil. Este é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco a doutora Lúcia Garcia, coordenadora geral do Sistema de Pesquisa de Emprego e Desemprego do DIESE, é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutora Lúcia, vamos avançar um pouquinho aqui na questão dos municípios que não conseguiram gerar emprego e, ao contrário, fizeram foi desempregar mais gente ainda. Então, alguns municípios brasileiros apresentaram um saldo negativo na oferta de empregos em 2010. Os destaques ficaram com Quixerê, no Ceará, que fechou 2.000 postos de trabalho, e os municípios de Monte Azul Paulista, em São Paulo, com menos 2.700 postos de trabalho, e Pirassununga, também em São Paulo, com menos 2.300 postos. Quais foram os fatores que fizeram com que alguns municípios brasileiros, dos quais nós só citamos alguns, andassem na contramão do resto do país? Pois é. O interior brasileiro, o chamado Brasil Profundo, ele é tão heterogêneo e desigual, né, quanto são as regiões metropolitanas ou os grandes polos urbanos do país comparados um ao outro, né? Eu vou me apoiar aqui para responder essa questão a uma pesquisa que foi feita pelo DIESE, financiada pelo Ministério do Trabalho, nas regiões do Caruaru, em torno de Caruaru, né, no agreste pernambucano. Nós entrevistamos 4.500 famílias, domicílios daquela região em 2006 e entrevistamos, simultaneamente, essa pesquisa foi realizada também no extremo sul do país, lá no meu estado, na metade sul do Rio Grande do Sul, na região de Pelotas. E o que nós encontramos naquele momento foi o seguinte: a taxa de desemprego de Caruaru coincidia com a taxa de desemprego do mesmo período da região metropolitana de Porto Alegre. Então, a região metropolitana de Porto Alegre tinha uma taxa em torno de 13,5% naquele momento, em 2006. E a região do entorno de Caruaru, Caruaru e entorno, também tinha uma taxa de em torno de 13,5%. A região de Pelotas, o aglomerado urbano sul, que é esse último aglomerado importante urbano do país, em direção ao extremo sul, ele tinha uma taxa de 21%, a região tinha uma taxa de 21% de desemprego. A taxa de 21% de desemprego era a taxa, coincidentemente, na época, muito próxima à taxa da região metropolitana do Recife. Então, nós tínhamos um interior no Rio Grande do Sul com taxas que se apresentavam para o Nordeste. Naquela época, naquele momento, ainda com um mercado de trabalho muito difícil, né? E uma taxa de desemprego no agreste pernambucano que era semelhante à taxa de desemprego do sul do país. Então, o interior do país é extremamente desigual, né? E no que diz respeito ao CAGED, no que diz respeito aos números absolutos, enfim, dos registros administrativos, um patamar de 2.000 postos de trabalho é um patamar extremamente relevante para uma comunidade pequena. E ele pode estar aí associado ao fechamento de alguma unidade produtiva importante nessas regiões. É o caso de Pirassununga ou Monte Azul, né? Pode ser. Uma unidade produtiva que tenha se transferido para um outro município, né? Ou que a sede da empresa tenha se transferido para um outro município, porque é bom que enfim, é importante para que nós todos saibamos, né? Eu sou funcionária do DIESE e resido e tenho um escritório permanente de trabalho, embora desempenhe um trabalho nacional, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu resido em Porto Alegre, mas o meu cadastro no CAGED e na RAIS, né, ele está apontando o meu vínculo em São Paulo. Por quê? Porque a sede do DIESE é em São Paulo. Então, o seu emprego é computado em São Paulo? Meu emprego é computado em São Paulo.
Então, o meu vínculo é computado em São Paulo. Então, nós podemos ter uma situação dessas, em que uma unidade produtiva ou fecha, ou a sede dessa unidade produtiva se transfira. Ou ainda, enfim, o processo pulverizado de perda de postos de trabalho nesses municípios, que, no caso do Ceará, podem estar afetados pela seca, né? Que realmente foi persistente durante 2010 no interior do Ceará. Nós podemos ter algum desempenho, enfim, das unidades da estrutura econômica da região, né, nos municípios paulistas, como a desvalorização do preço da laranja, como a cana, enfim, depende da economia desses municípios. Então, o que se pode depreender de tudo isso? Que podemos discutir largamente, mas o mercado de trabalho deriva de estrutura econômica. Quando nós tivemos uma crise do calçado, a região sul perdeu muito. Quando temos agora uma dificuldade com o câmbio, nós temos em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, algumas perdas importantes, ou a recuperação não é tão intensa daquela economia. Na área da indústria, inclusive. Na indústria, porque a indústria extrativa é muito importante ainda naquela região. Então, nós vamos ter aí a estrutura econômica a explicar os movimentos dos vínculos, principalmente porque são vínculos assalariados. Vamos falar agora, professora, sobre a questão de serviços, né? Em 2010, o setor de serviços no Brasil respondeu com 1 milhão do total de 2,5 milhões de empregos formais criados. 40% total, portanto. Isso reflete uma tendência? Esse setor deve responder, de agora em diante, pela maior geração de empregos no Brasil? Ele responde pelo volume de empregos porque é um setor de grandes dimensões. Mais de 50% da força de trabalho ocupada do meio urbano, ela é absorvida pelo setor de serviços. Nós devemos lembrar que a administração pública, por exemplo, ela está computada dentro dos serviços. Né? Então, nós temos aí um peso, né? Uma participação relativa dos serviços que explica esse volume de postos de trabalho gerados. Mas eu não acredito que sejam os serviços a dar a dinâmica do crescimento. Nós temos 2 segmentos de produção que estão dando a dinâmica do crescimento nacional e do crescimento da geração de postos de trabalho, que são a indústria de transformação, portanto, a produção de mercadorias, né, e a transformação civil. A construção civil. Então, esses 2 segmentos, até usei o termo transformação para lembrar todos nós, né, que a construção civil é transformação. Né? Então, é a indústria que capitaneia, que dá dinâmica a esse crescimento. O que ocorre é que esses 2 setores, ao dinamizar regiões, geram uma massa salarial, um acréscimo de massa salarial que se reflete em um conjunto de serviços e principalmente no varejo, né? No comércio varejista. E nós temos também as encomendas do setor da transformação, tanto da produção de mercadorias quanto da construção civil, para serviços hoje que são serviços diretamente ligados à produção. Né? Então, nós vamos ver a logística, nós vamos ver os serviços auxiliares, aqueles serviços que aportavam, que estavam dentro das indústrias. Né? Enfim, nós vamos ver uma mobilização dos serviços que é articulada diretamente pelo incremento da indústria e da própria construção civil. Quer dizer, uma coisa sempre puxa a outra, né? Por exemplo, se faz uma obra de infraestrutura como a transposição das águas do Rio São Francisco, que é da área de construção civil, mas leva serviços imediatamente para lá. Exatamente. E hoje, não é, a metalmecânica, a metalurgia, a alimentação,
que são segmentos industriais de grande desempenho, que estão crescendo acima de 10%, né? Esses são segmentos que encomendam diretamente. E são segmentos que também, diferente da indústria química, né, são segmentos intensivos em força de trabalho relativamente. Portanto, impactam a massa salarial. Impactando a massa salarial, nós, trabalhadores, gastamos tudo que ganhamos. Vamos falar um pouquinho do comércio. O comércio respondeu no ano 2010 com 602 mil postos de trabalho em 2010, ou seja, 24% do total. Superou até mesmo a indústria de transformação, que registrou 536 mil novos empregos, com 21%. Então, essa é uma distribuição normal, ou a indústria, se tratando de um país em desenvolvimento, uma nação fazendo parte do BRICS, tinha que ter uma indústria até mais forte, mais pujante do que a área de comércio? A nossa indústria, ela vem se recompondo, né? Porque se nós estivéssemos aqui discutindo o final dos anos 90, por exemplo, né, nós falaríamos de um encolhimento da indústria, que foi um encolhimento muito acentuado. Mais estrutural até. Estrutural. E essa mudança estrutural nos trouxe para um patamar de economia, de absorção tecnológica e de economia de força de trabalho, né? De redução de absorção de força de trabalho. Mas é uma indústria que vem se recompondo. Bom, mas é normal serviços e comércio gerarem mais postos de trabalho que indústria em termos absolutos? É normal, pelo tipo de incorporação tecnológica desses segmentos. Né? Embora no comércio varejista nós estejamos face a uma revolução tecnológica também, né? Nós ainda temos no comércio, por exemplo, no comércio varejista ligado à alimentação, supermercados e hipermercados, né, nós tivemos uma mudança muito radical em 10 anos, né, da incorporação de... Novas tecnologias, né? Exatamente. Quando nós passamos no check-out de um hipermercado, né, aquele ato de leitura, né, de uma... Código de barra já dá baixa lá no estoque, entendeu? Não precisa mais ninguém lá no estoque controlando isso. Aí a própria reposição, ela hoje é uma reposição com outro tipo de composição, de parceria, não é? Muitas vezes o próprio fornecedor, não é? Que vai... Então, o repositor de mercadorias no supermercado muitas vezes está ligado à indústria. Muito bem. Falta ainda abordar um pouco mais a agricultura, né? Muita gente também não entendeu o que houve com a agricultura, que encolheu em termos de oferta de empregos. Registrou um saldo negativo com a redução de 2.580 postos de trabalho com relação ao ano anterior. Pode-se atribuir isso apenas à mecanização do setor? Eu acredito que nós temos aí uma questão de composição, né, da força de trabalho, a composição da população que se articula em torno da agricultura. Os registros administrativos, eles não abarcam boa parte da população econômica agrícola, né? da população da PEA agrícola, né? E da população ocupada agrícola, que são todos aqueles que se articulam em torno da economia. Sim, mas no caso aqui que o Beto citou, houve uma comparação de um ano para o outro na mesma base. Então houve alguma coisa lá que reduziu o emprego, tirou quase 3 mil empregos do setor. Nós estamos com lavouras que batem recordes em produção, né, mas que reduzem a utilização de força de trabalho com mecanização, com o crescimento da lavoura extensiva, né? Então, e nós temos a atratividade do setor urbano para essa população jovem rural. Né? Nós temos esse segmento, essas pequenas cidades que estão no entorno da produção rural e que são o chamado meio rural, né? Urbano-rural, o intermédio, que está atraindo essa população. Então, você tem uma população atraída pela construção civil, né? Por oportunidades no mercado de trabalho urbano,
você tem uma mecanização e uma expulsão da força de trabalho rural, né? Nós temos aí um encolhimento, na verdade, do assalariamento rural. Né? O assalariamento rural está diminuindo ou diminuiu nesse ano. Mas eu acredito que é relacionado, sim, à mecanização. Porque é fácil entender que crescendo serviço e comércio puxem empregos que estavam antes na agricultura. Mas acontece que, ao lado do crescimento de serviços e comércio, tem havido também aumento no consumo de alimentos do Brasil. As estatísticas estão aí mostrando a indústria de alimentos, a produção de alimentos, né? E aí parece haver uma contradição, mas é só aparente. Né? Na verdade, nós precisamos estudar mais. Qual é a nossa estratégia de produção desses alimentos? É uma estratégia de geração de empregos no campo? Não, né? Não. Se nós formos acompanhar a grande linha política, enfim, política de planejamento para o setor rural no Brasil, outras questões, não é, são priorizadas. Mesmo havendo o crescimento da agricultura familiar, porque ela gera empregos. Sim, mas a agricultura familiar ela não é captada pelos registros administrativos. Ela não é captada porque ela não é assalariada. Porque o pequeno agricultor familiar, ele, na verdade, ele tem um lote de dimensões muito reduzidas, enfim, face ao latifúndio e ao grande empresariamento rural, se nós quisermos ir para uma linguagem mais... Né? É uma extensão de terra que é tratada, que é manejada, o manejo, né? É todo feito pela unidade familiar, certo? Ou em cooperação, em alguns momentos, com a sua comunidade, né? E ela não entra no cômputo dos empregos gerados, porque não é um assalariamento, não existe uma subordinação. Né? Então, nós estamos falando das lavouras de tomate, soja, trigo e pecuária no Brasil, né? Sendo que a pecuária, né, é extensiva, quando nós estamos falando, não é? Principalmente do Centro-Oeste, e quando nós estamos falando do Sul, ela é muito vinculada à economia familiar. Portanto, né, os números, no que diz respeito a essa base de dados, que é uma base extremamente importante, que é a RAIS e o CAGED, elas precisam ser relativizadas para alguns setores. No próximo bloco, nós vamos ver a questão da qualificação profissional e o seu reflexo nos índices de emprego e de desemprego. Aguarde.